Todos conhecemos a bandeira e o hino nacional porque são o símbolo da República Portuguesa à qual pertencemos. Nos grandes acontecimentos ou comemorações, o hino e a bandeira são os símbolos que unem os portugueses, provocando em todos nós um sentimento de orgulho. Temos vindo a falar de monarquias e de reis. A partir de agora vamos passar a falar de república. O dia 5 de outubro é feriado nacional porque foi nesse dia, no ano de 1910, que foi implantada a República Portuguesa, regime em que ainda hoje vivemos. Portugal conheceu até aos nossos dias diferentes regimes políticos. A monarquia desde 1143. A monarquia constitucional desde 1820. E a República desde 5 de outubro de 1910. A monarquia constitucional não deu resposta aos graves problemas da sociedade portuguesa. Apesar do esforço de desenvolvimento e modernização do país, na segunda metade do século XIX, a população continuava a viver com grandes dificuldades. Apenas 20% da população vivia nas cidades e o país despovoava-se devido à imigração, sobretudo nas zonas rurais do Minho, do Douro Litoral e da Beira Litoral. A economia portuguesa continuava a ter por base a agricultura, apesar do desenvolvimento industrial iniciado durante as últimas décadas do século XIX. Os transportes, os bancos, as companhias comerciais e a maior parte da nossa indústria estavam nas mãos de estrangeiros. Era grande a agitação social. As greves atingiram números alarmantes. E em 1876 surge um novo partido, o Partido Republicano, que defendia um regime liderado por um Presidente da República, escolhido apenas por um período de tempo limitado, através de eleições. Nos finais do século XIX, deram-se alguns acontecimentos que fizeram com que este novo partido ganhasse mais força e simpatias. Que acontecimentos foram esses? Após a independência do Brasil, Portugal procurou explorar os territórios africanos compreendidos entre Angola e Moçambique. Alguns exploradores portugueses desbravaram estes territórios para fazerem o aproveitamento económico das suas riquezas naturais. Em 1866, Portugal publicou o mapa cor-de-rosa para dar a conhecer aos outros países europeus que os territórios entre Angola e Moçambique lhe pertenciam. A Inglaterra, no entanto, opôs-se e deu uma ordem ao governo português exigindo que esses territórios fossem por nós imediatamente abandonados. O rei e o governo português cederam perante o ultimátum da Inglaterra, o que provocou grande desagrado entre os portugueses. O Partido Republicano aproveitou esta oportunidade para desprestigiar o regime monárquico. Promoveu manifestações, como por exemplo a realizada em Lisboa em 1890, acusando o rei e o governo de terem traído os portugueses. Em 31 de janeiro de 1891, no Porto, deu-se a primeira tentativa de implantação da República. A revolta teve o apoio de muitos populares e militares, mas acabou por fracassar devido à intervenção da Guarda Municipal, que era fiel à monarquia. A agitação política e social aumentou, sobretudo, no tempo do governo chefiado por João Franco. Em 1908, dá-se um atentado à família real, tendo sido morto o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe. Dom Manuel II, apenas com 18 anos, torna-se então o rei português. No entanto, o descontentamento aumenta devido ao agravamento das condições de vida das classes populares e da classe média das cidades. O exército revoltou-se
E na madrugada do dia 5 de outubro de 1910, essa revolução saiu vitoriosa. Foi aqui, desta varanda, que foi proclamada pela primeira vez a República Portuguesa na manhã do dia 5 de outubro de 1910. O rei Dom Manuel II abandona então o país. A população sai à rua para se manifestar a favor da República. Após a proclamação da República, é nomeado um governo provisório, chefiado por Teófilo Braga, seguindo-se depois eleições para se escolherem os deputados que irão fazer a nova Constituição de 1911. A nova Constituição consagra a República como forma de governo. O poder mais relevante desta Constituição é o legislativo. O poder legislativo é exercido pelo Congresso de Deputados ou Parlamento. O poder executivo é exercido pelo Presidente da República e pelo Governo. O poder judicial é exercido pelos tribunais. O órgão mais importante da Primeira República é o Parlamento, que elege e pode demitir o Presidente da República. Em agosto de 1911, o Parlamento elegeu como primeiro Presidente da República o Dr. Manuel de Arriaga. O principal combate travado pelos primeiros governos republicanos foi contra o analfabetismo, que em 1911 atingia já 75% da população portuguesa. Nesse sentido, foi criado o ensino infantil e tornados obrigatórios 6 anos de ensino primário. No ensino médio, foram criadas escolas agrícolas, comerciais e industriais. O ensino superior foi alargado às cidades do Porto e de Lisboa, ficando assim o país com 3 universidades: Coimbra, Porto e Lisboa. No domínio do trabalho, surgiram muitos sindicatos que procuravam combater contra as más condições de trabalho dos operários. Estabelece-se o direito à greve, o descanso semanal obrigatório, o número de horas de trabalho e é criado um seguro para casos de acidente, doença e velhice. As greves generalizam-se e durante a Primeira República houve um total de 518 greves. Em 1914, funda-se a União Operária Nacional, que mais tarde, em 1919, já controlava todo o movimento sindical. Este movimento grevista contribuiu para o aumento da instabilidade social, que, aliada à instabilidade governativa, provocou o aumento dos problemas do país. Em 16 anos, o país conheceu 8 presidentes e 50 mudanças de governo. Para tornar ainda mais difícil esta situação, nos primeiros anos da República rebentou na Europa, em 1914, a Primeira Grande Guerra Mundial, em que Portugal participou ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha. Muitos portugueses morreram, os preços começaram a aumentar e havia falta de alimentos. Com todas estas dificuldades, a Primeira República vai ter o seu termo em 28 de maio de 1926.